Oi, pessoal, tudo bom? Mais um TDC. Faz tempo que eu não participava de um TDC. Agradeço aí o convite dos coordenadores, que são amigos meus. Eu não poderia recusar um convite vindo dessas pessoas, senão eu seria linchada depois, não é mesmo? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho sobre um projeto que eu criei há um tempinho atrás, na minha graduação, o Orcel, que nada mais é como que a gente pode criar produtos digitais inclusivos para pessoas com TDAH, dislexia, descalculia e desortografia. E para vocês conhecerem um pouquinho sobre mim, não vou falar de trabalho não, tá? Estou tentando passar o slide. Foi. Estou tendo um costume que quando a gente vai se apresentar, a primeira coisa que a gente fala é onde a gente trabalha, né? Mas não, eu quero criar conexões humanas, afinal, se eu estou palestrando, eu apenas quero deixar um pouquinho do meu eu em cada um de vocês. Então, antes de qualquer coisa, eu sou Sandiara, uma breve autodescrição, sou uma mulher branca, tenho cabelos ruivos acobreados, curtos, nesse caso, hoje estão ondulados e não cacheados, tenho sardas abaixo dos olhos, olhos castanhos, uso um brinco, 3 brincos, na verdade, de argola dourados em cada orelha. Tenho um piercing no septo em ferradura. Hoje estou vestindo uma blusa vermelha, um casaco xadrez nas cores preto e branco, uma calça preta e um sapatinho bege. E antes de qualquer coisa, Sandiara, ou Sanji para os íntimos, eu sou uma mulher cis, cigana, tenho TDAH e tenho como hobby cosplay como um todo. Tenho algumas tatuagens que só são sobre jogos, cultura geek e assim por diante. Fora disso, sou filha de metalúrgico, vim da periferia, estou no caminho de ser atriz, ter meu DRT, sou uma ativista entusiasta aí um pouquinho das áreas de ciências políticas e sociais. Nada a ver. E agora, entrando um pouquinho na Sanji no dia a dia, rapidamente aqui nesse slide, eu coloquei 3 fotos minhas, uma onde utilizo uma roupa minha cigana, inspirada na cigana de Andaluzia, quando eu desfilei pela escola Pérola Negra, que teve o enredo Povo Cigano, um de um protesto contra os cortes na educação, que eu estava com um megafone, estando em uma das frentes, sem nenhuma vergonha, e um que eu estou de cosplay, gosto muito de Sailor Moon, né, onde estou fazendo a personagem que representa o planeta Júpiter. Nem um pouco estranha, eu sei, brincadeiras à parte. Mas no dia a dia, nas minhas 8 horas por dia, como régia CLT, a Sandiara ela é coordenadora de acessibilidade no PicPay. Eu já trabalho e pesquiso sobre acessibilidade há uns 5 aninhos, adoro estudar, é o meu hobby favorito e meu trabalho favorito ao mesmo tempo. Sou pós-graduanda em neuropsicopedagogia e gestão de negócios na USP, e ao mesmo tempo faço mais uma pós-graduação, que eu também faço mestrado e sou estagiária em docência na Unicamp, na área de ciências da computação. E tudo que eu estudo é voltado para acessibilidade. No campo da computação, minha área de especialidade é a área que chamamos de IHC, Interação Humano-Computador. E antes de a gente falar do Orcel, esse meu projeto, eu gostaria de fazer uns combinados com quem está assistindo a gente aqui, tá? Seja presencial ou seja aí na casa de vocês. À medida que a gente for conversando, acho que é legal ter em mente que nem todas as pessoas que compartilham uma certa identidade vão compartilhar os mesmos problemas. Nem todas as pessoas que possuem uma determinada propriedade, como altura, cor de pele, ou ter TDAH, têm a mesma identidade. E por isso que, para esse trabalho, principalmente, fui olhar os extremos de cada generalização a fim de encontrar as informações mais valiosas. Então, sejam críticos e não tomem isso como uma verdade universal que se aplica em todas as pessoas, tá bom? E, além disso, o que eu vou falar com vocês são guias. E guias são para direcionar, não são regras definitivas. Seguir quaisquer guias, até as diretrizes como a WCAG, que já devem ter mencionado umas 500 vezes aí
nos 3 dias de evento, imagino eu, não vai garantir a acessibilidade dos seus produtos se você não envolve pessoas reais no processo, tá? Então, lembre-se disso. Então, vamos começar a falar aqui do Orcel. Só para explicar uma mudança, até então as cores dos slides estavam sendo as cores vermelhas, brancas e pretas, minhas cores favoritas, e agora mudei a paleta de cores para as cores do Orcel, que são as cores pretas, brancas e amarelas, tá? O Orcel é um guia que contempla 16 recomendações para nortear o desenvolvimento de produtos digitais, focando em aspectos do TDAH, da dislexia, da descalculia e da desortografia. O Orcel, ele é público, ele é online. Eu acredito e luto pela democratização da ciência e da informação. Então, podem já acessar através do link da URL orcel.wiki, de Wikipedia mesmo, .br. Sandy, a gente vai passar por cada uma dessas 16 recomendações? Mas é claro que não, gente. Não, brincadeiras à parte. Esse era o intuito inicial, mas eu acho que muito mais precioso que os resultados, as recomendações, que vocês podem ver depois, por que não? Mas, assim, o processo que gerou a construção delas. Afinal, vai que depois dessa palestra não possam surgir outros Orcéis, outros Gaias, por exemplo, que eu também vou mencionar um pouquinho aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho de como tudo começou e a pergunta mais clássica que me fazem. Por que Orcel? Por que esse nome? Aqui nesse slide eu coloquei 2 fotos. A foto de cima está eu com 16 aninhos. Eu tinha cabelos longos, castanhos. Nessa foto eu usava óculos, hoje eu não uso mais óculos, eu operei. E ao lado está um rapaz branco, mais alto que eu, que usa óculos, tem uma barba castanha meio rala e cabelos lisos pretos. Eu comecei meus estudos em neurodiversidade quando eu conheci esse rapaz. Cá entre nós, era meu crush na época, tá? E o sobrenome dele era justamente Orcel. Ele é um baita colega meu hoje em dia, tá? Não rolou, não foi muita coisa para frente, não. E o Victor, né, o Orcel, foi a primeira pessoa que eu conheci com TDAH. E eu estava no momento de finalizar meu técnico em desenvolvimento de sistemas na época. E eu decidi, por que não eu fazer um produto, um jogo, que seja, que pudesse, sei lá, ajudar o meu amigo de alguma forma. E foi isso que eu fiz. Na foto abaixo está eu, com os meus 16 aninhos, usando uma roupa social, ao lado de um banner. Na época, o nome do jogo era TDA Help, né? Nossa, nem um pouco criativo, misericórdia. Que era um jogo que treinava a memória e a atenção. Mas aí o que importava justamente não era o produto, mas o processo. O tanto que eu tive que estudar, conhecer, para poder fazer esse produto acontecer. Se não fosse pelo Victor, acho que eu não descobriria no futuro, depois que eu teria TDAH, não teria conhecido tanto de referências que precisei correr atrás para fazer esse trabalho, ou sequer eu nem estaria aqui hoje. Então, o Orcel nada mais é que uma homenagem carinhosa que eu fiz para ele. E o Orcel, ele surgiu em 2000, começou a ser idealizado, na verdade, em 2019, mais ou menos, onde, na graduação, já tinha terminado o técnico, segui meus estudos, falei, que problemática eu vou estudar? E aí falei, vou estudar um pouquinho a problemática em relação ao ensino à distância no Brasil. Dados apenas para formalizar, tá? Na época, com o Censo de Educação do Ensino Superior, em 2018, teve uma variação de cerca de 196,6% no número de matrículas de 2008 a 2018 no EAD, que a gente fala, né, no ensino à distância. É uma modalidade que estava até então crescendo, lembre-se, 2019, e com a pandemia, então, preciso nem pesquisar, então, o que aconteceu, né? Foi uma explosão total. Seja agora o ensino à distância, o ensino remoto, emergencial, aí que veio também em paralelo. Então, eu pensei, bom, é um problema até que relevante para a gente poder trabalhar. E aí, comecei a estudar um pouquinho, uma área que eu gosto muito, que é psicologia da educação. Falei, quero me aprofundar um pouco.
que o maior desafio do ensino, seja ele superior ou básico, é aprender. Você, como estudante, aprender aquilo que está sendo lhe passado. E aí eu quis entender um pouquinho o que é o aprender. Num contexto de ensino-aprendizagem, vários teóricos tentaram traçar diversas frases em um tweet para tentar explicar o que carambas é aprender. Skinner, por exemplo, em uma abordagem comportamentalista, fala que aprender é estimular ou reprimir comportamentos desejáveis ou indesejáveis em uma pessoa. Em uma abordagem cognitivista, a capacidade de aprender é construída e desenvolvida pelas ações do sujeito por um intermédio. Por exemplo, Piaget falava muito disso, Vygotsky falava disso também, no conceito de zonas de desenvolvimento proximal. Eu conseguia aprender coisas de forma autônoma, mas se eu quisesse aprender mais, alguém teria que me ensinar. Assim como a abordagem humanista. O indivíduo ele possui autonomia e é visto como um todo. Não só seu intelecto pelo facilitador de aprendizagem. O que importa não é se a pessoa sabe fazer 2 mais 2, mas ele, por si só, já é uma pessoa. Tem uma frase muito legal no livro, eu acho que é Professora Sim, Tia Não, do Paulo Freire, que eu gosto muito, que é um dos principais autores do humanismo, que a gente pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? Mas ela já é alguma coisa. Ela não tem que esperar crescer para ser algo. Mas, independente da abordagem, e se houver alguma falha nesse processo? Independente do conceito que eu decidi estudar, me aprofundar, e se eu não conseguir aprender? E aí, só no século XX, nasceu aí a ramificação da psicologia da educação, que a gente chama de psicopedagogia, para buscar entender, poxa, se eu não estou conseguindo aprender, por que eu não consigo aprender? E quais são as características, abordagens, métodos que eu tenho que fazer para correr atrás? E todas essas dificuldades de aprendizagem, a gente enquadra aqui, nossa Política Nacional de Educação Inclusiva, não vou chamar de especial, me recuso, tá? A gente chama de transtornos funcionais específicos. Antes de qualquer coisa, atenção. Literalmente, desculpe o transtorno. Eu vou usar o termo transtorno, dado que foi fruto de um trabalho acadêmico, ou seja, muitas coisas que vieram da literatura médica, mas eu odeio a palavra transtorno. Então, encarem essa palavra, transtorno do déficit de atenção, transtorno da matemática, apenas como um termo ultrapassado na medicina, que no modelo social que eu acredito, transtorno nada mais é que designar diferenças neurológicas resultado de uma variação normal e natural do genoma humano, isto é, TDAH apenas é uma evolução, uma diferença, uma característica nova, seu cérebro evoluiu, conceito chamado plasticidade cerebral. Não é disfuncional, não é uma disfunção, tá? Mas por questões acadêmicas, então eu tive que me basear muito mais no modelo médico. Sim, que saco, tá? Então, já me antecipo e peço perdão pelo transtorno. Mas tá, falando de transtorno novamente, os transtornos funcionais específicos que a gente considera aqui na política brasileira, consideram alguns transtornos do DSM. O DSM, brinco carinhosamente, que é a Bíblia da psiquiatria, tá? Eu durmo com esse negócio, eu adoro estudar, eu leio como se fosse, sei lá, a receita de Ana Maria Braga, que é gostoso de ver, gostoso de ler, sabe? Coisa assim. Ele encara os transtornos do neurodesenvolvimento nada mais é que transtornos, ou melhor, características, né, que atuam no corpo neurológico, tá? As deficiências intelectuais como um todo, transtornos da comunicação, motores, do espectro autista, assim como os que a gente vai focar aqui, que são os específicos, o TDAH, e os específicos da aprendizagem, como os de leitura, matemática e escrita, são transtornos do neurodesenvolvimento. E aí, falando por cima de cada um deles, o transtorno de leitura, carinhosamente chamado de dislexia, é um prejuízo
na fluência, prejuízo entre muitas aspas, tá? Na fluência, precisão e compreensão de uma leitura, por exemplo, que pode originar um déficit fonológico. Se eu não consigo ler, talvez a minha riqueza em termos de vocabulário não seja tão grande quanto eu esperava, tá? É mais nesse sentido. O TDAH, que é uma dificuldade de atenção de tempo prolongado, que pode vir acompanhada ou não por quadros de impulsividade e hiperatividade. A descalculia, o da matemática, que é parecida com a dislexia, enquanto ele tem um foco muito na compreensão textual, e a compreensão textual como um todo, de símbolos e de significado. A descalculia ela está mais associada ao campo matemático, que pode ser um aspecto verbal, uma situação problema, léxico, operacional, fazer a continha, enfim, são vários aspectos, tá? E a desortografia, que é o da escrita, que é a dificuldade na precisão ortográfica, regras gramaticais e morfossintáticas. Todos esses transtornos, eles ocorrem no lobo frontal cerebral, só que em áreas diferentes dentro dele como um todo. Com exceção do transtorno da expressão escrita, da desortografia, que ele fica um pouquinho mais atrás no cérebro, na área motora mesmo, tá? Mas é tudo no cérebro e é isso que importa. Mas, novamente, reforço, encare como características e não como problemas. Se vocês encararem como problemas, vão ter aí, de fato, um problema comigo que tem o TDAH, beleza? Brincadeiras à parte. Tendo em vista isso, estudei, me aprofundei e vi uma oportunidade de estudo, tá? Problemas encontrados. Não sei se vocês sabem, mas a Comissão Assessora para a Educação Superior à Distância não dispõe explicitamente nada referente à usabilidade de ensino à distância. Ou seja, Sandy, se eu quiser fazer um site, né, abrir um curso no MEC, com HTML puro, sem design, sem estética, nem nada, posso? Pode. Tendo lá o que eles pedem, banco de dados, posso fazer isso, posso fazer aquilo, que não me recordo, porque eu odeio textos jurídicos, desculpa pessoas de direito, tá? Você pode. Isso pode acarretar em alguns problemas no futuro que a gente vê hoje em dia. E, obviamente, a gente tem aí a LBI ao nosso lado, a obrigatoriedade de acessibilidade nos sites, que esses dados, imagino que devem ter falado também aí nesses 3 dias de evento, em relação à porcentagem dos sites brasileiros hoje que são acessíveis, de apenas 1%, e a quantidade de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Mas, independente disso, eu quis buscar responder 2 questões, tá? Será que essas plataformas de ensino superior à distância são acessíveis para esse tipo de usuário, que é justamente um usuário que tem dificuldades no aprendizado, no campo do ensino? E se a falta de acessibilidade nessas interfaces pode afetar o rendimento desse aluno? Será que a gente realmente tem que se preocupar com isso? E aí que eu fui atrás e estruturei a metodologia. Já antecipo, eu devo tudo à minha vida, à minha mentora, amiga, Thalita Pagani. A Thalita, ela é autora do Gaia, e muita coisa, pedi ajuda e me inspirei no Gaia. O Gaia é o guia de design digital inclusivo com foco nas características do transtorno espectro autista. E aí, lendo Gaia, me aprofundei na metodologia de Rousseau, que é um autor que estabeleceu uma metodologia de criação de heurísticas, nesse caso. E ele são 6 fases. Nesse momento, na graduação, me foquei nas 3 primeiras, que ele faz uma separação em uma revisão exploratória da literatura, o que tem hoje, mas, ao mesmo tempo, entrevistar pessoas usuárias, para, então, no final, eu triangular esses dados e fazer uma correlação. Então, selecionei artigos, materiais técnicos, diretrizes, extraí recomendações e agrupei essas recomendações. Em paralelo, fiz entrevistas com usuários a fim de entender quais são suas dores ao utilizar plataformas de ensino à distância, e depois assimilei suas dores e com as recomendações que eu havia pesquisado. Será que está batendo? É mais ou menos essa a ideia.
E aí, o que gerou aí de resultado e discussão nesse processo? No geral, peguei alguns trabalhos, tá? Misericórdia, vários trabalhos. No geral, foram 90 recomendações que eu extraí manualmente. Lembrando que esse trabalho foi feito em 2020, aí você pode pensar que, poxa, num período de 2 anos, a gente está começando a falar mais de neurodiversidade. A pandemia impulsionou um pouco, que agora que todo mundo ficou no ensino remoto, que as pessoas viram suas dificuldades em outros ambientes de aprendizagem, principalmente. Então, não se tinham tantas referências, e até mesmo o Colga, que é um grupo de trabalho da W3C com foco em acessibilidade cognitiva, sequer tinha começado a fazer os trabalhos nessa época. Então, também o Orcel ele veio antes ainda das ações mais assertivas da W3C. Então, não consegui reunir tantas referências boas, que tenham sido revisadas, publicadas em locais decentes, minimamente decentes, tá? Não quis pegar de qualquer lugar, não. E aí, no geral, achei vários trabalhos que tinham recomendações de descalculia, dislexia, TDAH, desortografia e assim por diante. Sejam de autores acadêmicos, sejam também de instituições governamentais, por exemplo. Desses 90, me baseei muito no Gaia. O TEA é um outro transtorno do neurodesenvolvimento, e como o Gaia é fruto de um trabalho de mestrado da Thalita Pagani, nada melhor que me basear no trabalho dela para evoluir e começar o meu. Afinal, foi revisado, foi publicado em um livro. Olha a credibilidade que essa mulher tem. Thalita, se você estiver me vendo, espero que seja tudo bem na Google, que ela está trabalhando como pesquisadora lá, tá? E aí, então, eu separei todas aquelas 90 recomendações nas categorias, nos princípios de design do Gaia. Vocabulário visual e textual, customização, engajamento, representação redundante, multimídia, visibilidade do estado do sistema, reconhecimento e previsibilidade, navegabilidade, resposta às ações, interação com tela sensível ao toque. Sendo aí as mais disparadas assim, vocabulário visual e textual, que teve aí 59 recomendações, o que é uma coisa boa. Se está se repetindo muito, então quer dizer que é uma característica muito importante que tem que ser pontuada, seguido por engajamento e navegabilidade. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho nisso. E aí, entrevistando aquele tanto de usuários, para não trazer dados, chega de gráfico, né, gente? Eu fiz aqui uma persona, com base nas pessoas que eu entrevistei, tá? Então, eu trouxe aqui o Carlos Eduardo. Não é coincidência que é o nome do meu esposo. Ele tem 26 anos, possui TDAH, é farmacêutico e está na sua 2ª graduação. É estudante de licenciatura em Sociologia em uma instituição de ensino superior à distância. Ele é gerente de um laboratório farmacêutico e mora em Santos, no litoral de São Paulo. E aí eu perguntei para o Carlos quais são, ou eram, né, suas dificuldades durante o uso do que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem da instituição de ensino que ele participava, que ele atuava. Não só o Carlos é apenas uma mera representação, mas todas as pessoas informaram que, isso de forma unânime, tá, gente? É bizarro. Que não se sentiam produtivos na modalidade de ensino à distância, sentiam-se confusos ao utilizar a plataforma, como a realização de provas, ou até mesmo só assistir videoaulas. Não conseguiam se manter totalmente engajados durante o curso, principalmente na realização e entrega de tarefas, e sentem que não conseguem absorver o conteúdo com facilidade, principalmente se este for composto de longos textos somente, ou se for apenas um vídeo, ou seja, apenas uma fonte de material a ser acessada. E é legal reparar que nas recomendações que mais tiveram audiência no slide anterior foram justamente referentes a engajamento dos usuários, vocabulário visual e textual, que vão impactar na produtividade e na satisfação dessas pessoas usuárias em sua navegação nas ferramentas. Então, aquelas perguntas lá que eu coloquei no início, respondo como? Não, as plataformas de ensino à distância não são acessíveis para esse tipo de usuário naquela época, e a disposição e o estado dos elementos da interface podem sim atrapalhar o processo de aprendizado de tais usuários. Essa primeira parte do Orcel, ele foi publicado
e aceito na revista Neurodiversidade, que é uma revista científica pública, mantida por pessoas neurodiversas e são acadêmicas na área. Então, podem só colocar meu nome lá, Sandiara Pérez é um nome um tanto incomum, e ler o estudo aí na íntegra, tá? Até mesmo as entrevistas feitas e assim por diante. E aí eu falei, quero ir para a parte 2. Como eu falei, eu adoro democratizar a informação e eu quis lançar o Orcel em mar aberto. A primeira coisa que eu fiz, vendo as diretrizes após separar, agrupar, normalizar, um critério muito importante que eu utilizei também é descartar quaisquer diretrizes que pudessem entrar em conflito com a WCAG. A ideia é ser um direcional, um norteador, de fato, para corroborar no cotidiano aí de vocês, designers, conteudistas, professores, e assim por diante. E aí, então, tendo toda essa visão geral que eu tive das recomendações finais das 16, percebi que, basicamente, se encaixavam no processo psicolinguístico em relação a como funciona a leitura. É um livro muito legal, feito pelo Cabral, lançado em 86, que ele simplifica as fases do processo de leitura como um todo. E quando eu falo leitura, leitura da informação, não somente o texto, tá? Então, ele fala, a primeira fase é a decodificação, apenas olhar para os símbolos verbais, ícones que seja. A compreensão, eu entender aquele símbolo. A interpretação, entendi o símbolo, mas eu entendi o que ele significa. É que nem quando criança, né? Lê aí, o que você está lendo? Estou lendo ABC. O que você leu? Não sei. Ela até conseguiu ler, mas ela não conseguiu interpretar o que aquilo significa. E a retenção? Ok, eu li, identifiquei o símbolo, consegui construir uma frase, entendi o que significa, eu vou conseguir lembrar? Foi uma informação que eu vou conseguir guardar na minha memória de aprendizado? Então, distribuí todas aquelas recomendações nessas 4 fases do processo de leitura. E aí, cada recomendação eu coloquei em 4 partes. O título da recomendação e um breve descritivo dela. Por que fazer? Eu acho que antes de por que você tem que fazer aquilo, por que eu tenho que fazer? Aqui eu falo um pouquinho dos aspectos neuropsicopedagógicos, que aquela característica poderia ser, posso dizer, potencializada se você melhorar apenas um textinho. Por exemplo, a primeira recomendação em relação a tipos de fonte. Pessoas com dislexia, no geral, novamente, a gente está generalizando para tirar as melhores coisas, mas não representa a comunidade como um todo, tá? Podem ter uma certa dificuldade na etapa de decodificação, que é a primeira de reconhecimento de símbolos, em fontes, por exemplo, sans-serifadas, serifadas, que tendem a ser fontes mais próximas, pequenas, finas. Isso é o porquê fazer. E aí, o como fazer? E aí eu dou uma série de listagens de o que você tem que se atentar na hora de escolher uma fonte, por exemplo, para construir um texto, a fim de proporcionar uma melhor experiência para pessoas com dislexia. E, principalmente, as referências acadêmicas da onde eu tirei aquilo, que não foi simplesmente fontes vozes da minha cabeça. Até, de repente, para quem quiser se aprofundar mais o trabalho original da autora. E, no fim, as diretrizes finais ficaram para decodificação, uso de fontes, tamanho de fontes, texto em colunas, como textos jornalísticos, alinhamento textual, distribuição textual. Então, como que eu distribuo o texto em parágrafos? Eu tenho técnicas de uma linha tem que ter uma quantidade X de caracteres para trazer uma boa experiência. Como que eu destaco informações de forma eficiente? E contraste é bom, mas tem que ter o cuidado com o alto contraste até demais. Na compreensão, formulários onde eu até identifico o que eu tenho, o significado, os símbolos, mas o que eu tenho que fazer? Formulário é um componente bem crítico, aqui a gente dá algumas ideias. Voz de comunicação, então voz ativa, voz passiva, como e por que usar. E como que eu represento dados numéricos também. A interpretação, dicas de suporte de interpretação textual, assim como associação com multimídia. E retenção, compreensão, ação e reação, isto é, feedback.
Uma pessoa sabe que ela compreendeu, que ela consegue fazer uma interação depois e logo depois ter um retorno do sistema, se for o caso. Como que a pessoa pode reconhecer padrões? Por que é bom ter uma interface consistente? Um botão ser azul e na próxima tela é verde. Espera lá. Como que eu sinto confiança navegando naquilo? Animações e sons, para não distrair a atenção e facilitar, proporcionar um ambiente para reter o conhecimento. E lembretes constantes. O que eu tenho que lembrar a pessoa usuária, frequência e por que lembrar. Eu não quis mostrar o Orcel em si, tá? Porque ele está público, ele está bem simples, não sou eu que estou falando, são feedbacks, que ele está bem simples de escrita como um todo, tá? Mas a ideia é mostrar um pouquinho mais de como foi o processo de criação dele para chegar até aqui. E, novamente, é apenas um guia para direcionar e auxiliar, mas uma verdade absoluta. Acessem orcel.wiki.br e se alguém quiser tirar alguma dúvida, estabelecer um contato. Sandiara é um nome comum. Opa, digo. Gente, nem um pouco, só jogar Sandiara Pérez que aparece aí, meu LinkedIn, Instagram, que seja. Mas podem acessar meu site, sandiaraperez.com.br, que lá eu listo todos os meus trabalhos, assim como minhas redes sociais. É isso, gente. Valeu.